Olá, gente, sou eu, professor Nélio. Estou gravando esse vídeo aqui para resolver alguns exercícios aí sobre circuitos e dissipação de potência, ou potência dissipada, né, nos circuitos elétricos. Estou resolvendo os exercícios que são exatamente aqueles dessa avaliação aí que eu postei lá no Classroom, que vale 4 pontos, tá? Então basta dar uma assistidinha aqui que vocês já vão ter a resposta de pelo menos uns 2 ou 3 exercícios aí, beleza? Vamos dar uma olhadinha aqui nos exercícios então. Olha só, um exercício que eu quero resolver aqui com vocês é esse daqui. Então vejam só, esse exercício ele diz assim: dado o circuito abaixo, determine a potência elétrica dissipada nele. Então eu preciso saber qual é a potência elétrica dissipada nesse circuito como um todo. Eu vou desenhar esse circuito aqui no papel, daí já vou mostrar para vocês. Só um pouquinho aí. Então olha só, gente. Redesenhei aqui, não ficou bem desenhadinho, mas dá para entender. Então nós temos aqui uma diferença de potencial de 12 volts e eu tenho todos esses 5 resistores aqui de 10 ohms cada um. Aqui a gente consegue ver que esse e esse estão em paralelo, esse também vai estar em paralelo, na verdade todos eles a gente pode considerar que eles estão em paralelo, porque a corrente elétrica se divide, né? Então eu vou começar resolvendo qual é a resistência equivalente entre esses dois aqui. O resultado desse eu vou fazer com esse daqui, ou eu posso simplesmente considerar que todos eles estejam em paralelo. Eu considerando que todos os resistores estão em paralelo, a minha resistência equivalente vai ser 1 sobre R é igual a 1 sobre 10 mais 1 sobre 10 mais 1 sobre 10, 1 sobre 10, 1 sobre 10 mais 1 sobre 10 mais 1 sobre 10. Aí tem que tirar o MMC aqui desses 5 denominadores. Tirando o MMC de todos eles, 10, 10, 10, 10 e 10 vai dar 10. 10 dividido por 10 dá 1, vezes 1, 10 dividido por 10 vai dar 1, vezes 1, 1. 10 dividido por 10 vai dar 1, vezes 1, esse dividido por esse vezes esse, né? Vai dar 1 de novo, esse dividido por esse vezes esse vai dar 1 de novo. Então, facilmente eu consigo perceber que nós temos aqui 5 sobre 10. Aí tem que inverter, né? Ou fazer a multiplicação cruzada, é a mesma coisa que inverter. Vai ficar 10 sobre 5. Então, a minha resistência equivalente é uma resistência equivalente de 2 ohms. Achando a resistência equivalente, agora fica fácil. Eu consigo calcular, através da lei de Ohm, a minha corrente elétrica. Eu sei que a minha diferença de potencial aqui, a minha voltagem, né, é 12. Então, se eu coloco 12 aqui, o meu R eu acabei de achar, que é 2, e o I eu não sei. Aí o 2 vai passar dividindo, e eu acho que o meu I é 6 amperes. Achei o I, agora eu vou achar a potência dissipada. A potência dissipada eu vou usar π. O meu I vale 6. E o meu U são os volts. A diferença potencial, a força eletromotriz, é 12. Se eu fizer 6 vezes 12, vocês já vão achar aí 72. Beleza? Bem facinho, né? Vamos dar uma olhada em outro. Olha só, gente. Esse daqui agora. Dado o circuito abaixo, determine a potência elétrica dissipada nele. São vários resistores aí, né?
nós temos 10 resistores, uma fonte de 42 volts e 10 resistores. Bom, vamos achar primeiramente a resistência equivalente de todo esse sistema. Eu vou redesenhar ele aqui no papel e vou resolvendo aos poucos com vocês. Só um pouquinho aí. Então, olhem bem, tá aqui, né, o nosso resistor. Eu já fiz o desenho dele aqui no papel. Vamos ver como vai ficar. Então, olha só, tá aqui já o desenho no papel. E aqui a gente vai perceber que eu não tenho resistores associados somente em paralelo, como no exercício anterior. Mas eu tenho alguns que estão em paralelo e outros que estão em série. Então eu vou ter que resolver ele item por item, aqueles que estão em paralelo e somando com aqueles que estão em série. Novamente, se tiver algum em paralelo, faz 1 sobre R e soma com aquele que está em série e assim por diante até eu chegar num último resistor. Então, se eu pegar o sentido da corrente elétrica que está aqui, eu vou perceber que essa corrente elétrica sai daqui, aqui ela se divide. Então, esses dois estão em paralelo. Uma parte dela vem para cá, que se divide novamente. Esses dois aqui estão em paralelo também. Outra parte dela vem para cá, que se divide novamente. Aí dá para perceber que esses dois aqui também estão em paralelo. Só que essa partezinha da corrente que veio para cá não se dividiu. Então eu percebo que esse e esse estão em série. Então esses dois estão em série. Eu vou somar eles. Eu vou redesenhar novamente o circuito, só que agora somando esses dois, deixando em paralelo somente com esse, tá? Só um pouquinho que eu já faço o desenho. Então vejam só, aqui o que eu fiz? Eu percebi que somente esses dois aqui, eu estou resolvendo na verdade daqui para lá, tá? Por isso que eu estou começando por aqui. O correto é isso mesmo, é começar de trás para frente. Então esses dois que estavam em série eu somei, transformei eles num só. Como em série eu somo, aqui deu 40. Agora, esses dois aqui estão em paralelo. Então, na verdade, esses três estão em paralelo, né? Eu posso fazer eles todos como sendo achando uma resistência só equivalente a esses três. Como que eu acho essa resistência equivalente a esses três? Vai ser assim, 1 sobre R é igual a 1 sobre 2, porque eles estão em paralelo. 1 sobre 2 mais 1 sobre 10 mais 1 sobre 40. E aqui eu teria que tirar o MMC. Aqui eu teria que tirar o MMC de todos eles. Deixa eu dar uma ampliadinha aqui. Tirando o MMC de todos, aqui de 2, 10 e 40, vocês vão perceber que vai ser 40. Deixa eu pegar aqui. 40 dividido por 2 dá 20. Vezes 1, 20. 40 dividido por 10 dá 4. Vezes 1, 4. 40 divididos por 40 dá 1. Vezes 1, 1. Então, 1 sobre 4 vai ser igual a... Aqui agora vai dar 25 em cima. Opa, 1 sobre 4 não, 1 sobre R. 25. E aqui embaixo vai dar 40. Então, aqui eu vou ficar com 1 sobre R, que vai ser igual a 25 sobre 40. E aí... 40, né? Agora vou inverter, vai ficar 40 sobre 25. Se eu dividir 40 por 25, eu vou encontrar 1,6. Então a minha resistência equivalente aqui é 1,6 ohms. Beleza? Então vou redesenhar ele novamente, colocando 1,6 no lugar de todos aqueles dali, daqueles três. Então, gente, olha só, substituindo aqui esse 1,6 que a gente achou, né, que é a resistência equivalente desses três aqui, agora eu vou perceber que a corrente quando chega aqui vai se dividir entre esse e esse, então eu vou ter esses dois aqui em paralelo. Quando eu tenho resistores em paralelo, eu tenho que achar a resistência equivalente. Então, eu vou achar a resistência equivalente entre esse 10 e esse 1,6. Aqui eu vou usar um macetinho, tá?
Quando eu tenho só dois resistores em paralelo, eu posso fazer esse macete aqui, ó, que em cima vai ser uma fração e em cima vai ser o produto, esse vezes esse, 10 vezes 1,6, que vai dar 16, e embaixo vai ser a soma, 10 mais 1,6, que vai dar 11,6. E aí, se eu dividir aqui, eu vou achar a minha resposta. 16 divididos por 11,6, eu vou achar 1,38. Essa é a minha resistência equivalente, 1,38. Eu vou redesenhar esse circuito com agora esse 1,38 ali. Então, olha só, redesenhei aqui o nosso circuito, só que ao invés de esse 10 e esse 1,6, eu coloquei a resistência equivalente entre eles, que é 1,38. Agora, se eu for analisar aqui, ó, a corrente elétrica sai daqui, aqui ela se divide, mas a parte que vem para cá passa em série nesse, em série nesse, em série nesse. Então, ó, conseguem perceber? Aqui todos eles estão em série. Então, eu vou somar a resistência equivalente agora, quando eles estão em série, é a soma simples. Então, vai ficar fácil, vai ficar 7 mais 8 mais 1,38, que vai dar 15, 16,38. Essa é a minha resistência equivalente desses três que estão em série. Quando está em série é fácil. Só que esses três estão em paralelo com esse. Eu vou redesenhar esse circuito colocando esse 16,38 em paralelo com esse 5, tá? Só um pouquinho aí. Bom, olha só, já fiz, né? Ao invés de colocar aqueles três ali, coloquei esse 16,38. Agora a corrente elétrica vem aqui e se divide, então esses dois estão em paralelo. Se eles estão em paralelo, vou usar aquele macetinho, que ele vai gerar uma fração onde o numerador é o produto e o denominador é a soma dos dois. Então, se eu for multiplicar aqui o 16,38 vezes 5, eu vou encontrar 81,9. E embaixo vai ser a soma dos dois, que vai ser 5 mais 16,38. Opa, 5 mais 16,38. 21,38. E aí vou dividir esse 81,9 divididos por 21,38, que vai dar 3,83. 3,83. Esse é a resistência equivalente desses dois aqui. Então, eu vou redesenhar isso aqui, substituindo esses dois pelo 3,88. Voltando aqui. Então, agora eu posso ver claramente que esse e esse estão em série. Se eles estão em série, a resistência equivalente final vai ser a soma. 10 mais 3,88 vai ser 13,83, né? 13,83. Essa é a minha resistência equivalente. Agora eu vou calcular a corrente elétrica. Aqui chegou no final, tá? Somei esses aqui. Agora eu vou calcular minha corrente elétrica através do URI. Meu U é 42, meu R é 13,83, é um número quebrado, né? Bem feio. E agora é só o 13,83 que está multiplicando, passa dividindo. 42 divididos por 13,83. Eu vou achar 3,03 a minha corrente elétrica. 3,03. Posso aproximar aqui para 3 essa corrente elétrica. Achada a corrente elétrica, agora eu vou para a potência dissipada, calculado pelo π. 3,03 vezes o U. Quem é U? É a voltagem aqui, o 42. Vezes 42. Eu vou achar aqui aproximadamente 127 watts. Vejam só uma coisa aqui. Se eu considerar aproximadamente 3 a minha corrente elétrica, que é o que o exercício está considerando,
não vai dar 127, vai dar 126, tá? Se eu pegar aqui, ó, fazer a corrente elétrica, vamos ver aqui. Considerando a minha corrente elétrica 3, e não 3,03, eu fizer 3 vezes o U, que é 42, 3 vezes 42, 3. Eu vou achar 126, que é a nossa resposta lá, né? 126, então, beleza? Por último, vou resolver esse daqui. Parece bem extenso, né? Parece bem complicado, mas eu vou fazer exatamente como eu fiz com o outro. Eu vou começar de trás para frente. Pode ver que o 2, o 4 e o 3 aqui, eles estão em série. Eu vou somar eles, depois vou fazer o resultado da soma em paralelo com esse 3. O resultado vou somar com esse 2, e com esse 5 e com esse 1. Vou fazer em paralelo com o 11, o resultado vou somar com o 1 e com o 2, vou fazer em paralelo com o 6, e vou somar com o 2 e com o 3 e chego no final. Parece meio complicado falando assim, mas vamos ver aqui no papel como que fica, vai ficar bem mais fácil. Olha só, então a gente redesenhei aqui. E aí eu vou ver o percurso da corrente elétrica. Ela sai aqui, se divide aqui, uma parte vem para cá, se divide aqui, essa parte que vem aqui se divide. E essa última partezinha que sai aqui, ela não se divide mais. Significa que esses três aqui estão em série. Se eles estão em série, o resistor equivalente a esses três, uma resistência que representa esses três, é a soma. Esse mais esse mais esse. Então, ó, 2 mais 4, 6, mais 3, 9. Então, aqui eu tenho um resistor equivalente que vale 9. 2 mais 4 mais 3. A resistência equivalente aqui é 9. Vou redesenhar colocando 9 aqui no lugar desses 3. Vejam só, então, no lugar desses 3 aqui, coloquei a resistência equivalente, que era 9. Coloquei aqui. Agora, se eu for analisar, o 9 com o 3, eles estão em paralelo. Quando eles estão em paralelo, para eu descobrir a resistência equivalente, eu tenho que fazer 1 sobre 3 mais 1 sobre 9. Mas quando são só dois resistores, existe um macetinho que a resistência equivalente é o resultado da fração cujo numerador é o produto, 9 vezes 3, 27, e o denominador é a soma, 9 mais 3, que é 12. E aí, se eu for fazer isso aqui, eu vou deixar em forma de fração, vocês vão ver que vai ficar um pouco melhor depois para a gente somar 27 sobre 12, né? Que dá para eu dividir aqui por 3, né? Dá por 3, que dá 9 sobre 4. Eu posso achar aqui, dividir 9 por 4 e achar o resultado também, porque eu vou ter que somar com os outros, mas eu vou deixar assim em fração por enquanto. Tá? Então agora eu vou redesenhar esse circuito aqui, ao invés desse e esse, eu vou colocar 9 sobre 4. Olha só, já está ficando um pouquinho menor aqui, já está ficando um pouquinho menor. Agora, se eu for analisar, esse 9 sobre 4, ele está em série com esse e com esse 1. Então, qual que é a resistência equivalente? É a soma simples deles. Então, eu vou somar aqui, ó, 5 mais 1 mais 9 sobre 4. 5 mais 1 dá 6, mais 9 sobre 4. Aqui não tem nada, é 1, né? Vou ter que tirar MMC, mas aqui MMC de 4 e 1 é 4. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 4 dividido por 1, 4 vezes 6, 24. 4 dividido por 4 dá 1 vezes 9, 9. Agora eu vou somar esses dois aqui, vai ficar 33 quartos. Essa é a resistência equivalente desses três aqui. Vou redesenhar esse circuito novamente, só que agora ao invés de ter esse 5, esse 9 quartos e esse 1, vou colocar 33 quartos aqui, para fazer em paralelo com esse 11, tá? Só um pouquinho aí.
Então, gente, olha só. Agora eu coloquei 33 quartos, né? Porque eu tinha somado esse mais esse, deu 33 quartos. E aí, agora, com esse 33 quartos aqui, eu vou fazer em paralelo com esse aqui, com esse 11. Então, vou fazer ele da forma tradicional, tá? 1 sobre, então vai ficar 1 sobre R é igual a 1 sobre 11, mais 1 sobre 33 sobre 4. 1 sobre 33 sobre 4. Quando eu tenho fração, duas frações, eu vou considerar o primeiro e vou multiplicar pelo inverso do segundo. Então, isso aqui vai só inverter, vai ficar o 4 em cima e o 33 embaixo. Então, vai ficar 1 sobre 11 mais 4 sobre 33. Agora, se eu tirar o MMC aqui de 11 e 33, vocês vão perceber que vai ser 33. Quer ver? Vamos fazer rapidinho aqui. 11 e 33. Dá por 3, que dá 11, né? Não dá por 2, dá 11. E aqui só dá por 11, porque 11 é um número primo. 11 vezes 3 é 33. O MMC é 33 mesmo. Então, se eu colocar aqui esse MMC sendo 33, já vão ver que já vai acabar sumindo essa fração agora, praticamente. 33 dividido por 11 dá 3 vezes 1, 3. 33 dividido por 33 dá 1 vezes 4, 4. E aí aqui vai dar 7, né? Então vai ficar 1 sobre R é igual a 7 sobre 33. E aí tem que inverter agora. Vai ficar 33 sobre 7. 33 sobre 7. É a resistência equivalente desses dois aqui, tá? 33 sobre 7. Vou redesenhar isso aqui, ao invés desses dois, eu vou colocar 33 sobre 7. Vou fazer um pouquinho mais bonitinho aqui, para ficar mais compreensível. Vejam só, então, redesenhei. Ao invés desses dois aqui, eu coloquei a resistência equivalente deles, que é 33 sobre 7. Aqui. Agora eu consigo ver que esse tá em, a corrente elétrica se divide aqui, mas aqui ela não se divide, ela vem por esse, para esse e para esse. Aqui sobrou um pouquinho. Então, esse estão em série. Se eles estão em série, a resistência equivalente vai ser a soma. 1 mais 2 mais 33 sobre 7. Bom, 1 mais 2 dá 3, mais 33 sobre 7. Aqui não tem nada, é 1. MMC de 7, 1 é 7. 7 dividido por 1 dá 7 vezes 3. 7 vezes 3, 21. 7 dividido por 1 dá 7 vezes 3. 7 dividido por 7 dá 1 vezes 33, 33. E agora aqui eu vou somar esse com esse, né? Vai dar aqui 54 sobre 7 ohms. Essa é a resistência equivalente desses três aqui, tá? Agora eu vou redesenhar isso aqui, ao invés desses três, eu vou colocar o 54 sobre 7. Então, gente, olha só. Aqui, ao invés, então, de eu ter esse 33 sobre 7 e 2, eu coloquei a resistência equivalente. No lugar desses 3, eu coloquei só o equivalente, que foi a soma simples deles, 54 sobre 7. E aí aqui eu posso ver que ele está em paralelo, porque a corrente elétrica se divide aqui, então ele está em paralelo com esse 8. Então eu vou fazer ele em paralelo com o 8. Então vai ficar 1 sobre R igual a 1 sobre 8 mais 1 sobre 54 sobre 7. Mesma coisa que aconteceu na conta anterior, né? Vai ficar 1 sobre 8. Aqui, quando eu tenho uma fração em cima de outra fração, eu considero o primeiro e multiplico pelo inverso do segundo. Quando eu inverter o segundo, esse 7 vai para cima e o 54 fica embaixo. Então, vai ficar 7 vezes 1, 7, e aqui embaixo 54. Aí eu vou ter que tirar o MMC de 8 e 54.
Então, olha só, eu fiz o MMC aqui de 8,54, dá por 2 que dá 4, dá por 2 que dá 27. Daí o 27 não dá mais, dá por 2 que dá 2, dá por 2 que dá 1. Daí o 27 dá por 3 que dá 9, dá por 3 que dá 3, dá por 3 que dá 1. E aí fazendo essa multiplicação, 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27. 27 vezes 2, 54. 54 vezes 2 dá 108. 108 vezes 2 vai dar 216. Então, nosso MMC aqui é 216. Eu vou colocar aqui, ó, 216. Aí se eu pegar, eu vou ter que dividir pelo de baixo, multiplicar pelo de cima. 216 dividido por 8. 216 dividido por 8 dá 27. 216 dividido por 54 dá 4, né? Vezes 7, 28. Vou ter que somar esses dois aqui ainda. Esse com esse, né? 27 mais 28 dá 55. 216. 1 sobre R. Contrário, né? Aqui vai ficar só R. Vai ser 216 sobre 55. Vou deixar assim por enquanto, tá? 216... Opa, não estava aparecendo. 216 sobre 55. Só inverti ali, tá? Só fez o inverso. Vou redesenhar novamente. Agora, colocando ele em série com aqueles outros dois que tem ali, tá? Só um pouquinho. Então, gente, dando sequência aqui, agora ficou bem resumido, né? O nosso circuito, que era aquele grandão lá. Agora eu posso ver que esses três estão em série. Esse está em série com esse, que está em série com esse. Então, a resistência equivalente aqui vai ser a soma 2 mais 3 mais 216 sobre 55. Que número feio esse 216 sobre 55. Que vai dar 5 mais 216 sobre 55. Não posso somar, né, direto, eu tenho que tirar o MMC, não tem nada aqui, é 1. Mínimo de 55 e 1 é 55. 55 dividido por 1 dá 55, vezes 5 dá 275, se for fazer isso. Mais 55 dividido por 55 dá 1, vezes 216, dá 216. Agora somando mais 216, 216 mais 275 dá 491. 491 divididos por 55. Agora eu vou dividir 8,9. Praticamente 9, né? 8,92. 8,9 é a resistência equivalente. Achei finalmente o meu R. Como que eu sei que eu terminei? Porque agora não tenho mais o que somar. Eu somei todos, eu fiz paralelo, série, todos. Agora eu fiquei só com uma resistência e essa voltagem aqui. E essa tensão elétrica. Agora eu vou jogar no URI. Para achar o I, depois eu jogo no PIL. Que é 201. 8,9. Que eu vou colocar como se fosse 9, arredondar para 9 aqui, porque o resultado lá está arredondado, tá? Daí vai ficar 201 divididos por 9. 201 divididos por 8,9. Vou deixar 8,9 mesmo aqui, vai dar na mesma. Vai dar quebrado mesmo. Divididos por 8,9, 22,58. 22,58 é a minha corrente elétrica. E aí, jogando no PIL, eu vou multiplicar isso aqui por 201. Eu vou achar 4.539 watts. Opa, 4.539. Eu só multipliquei, tá? Eu peguei o 22,58 e fiz vezes o U, que é 201. E achei 4.539.
4,43, mas vamos deixar 4.539. Beleza, gente? Ficou bem longo esse vídeo aí, mas valeu, um abraço.